O STJ decidiu, num caso específico do Paraná, decidiu que a inércia em impugnar tempestivamente dentro do processo o reajuste abusivo em contrato não viola o princípio da boa-fé objetiva. Aqui nós estamos falando sobre a suprécio. Mas afinal, o que é suprécio? Suprécio nada mais é do que a perda de um direito de determinada parte no processo em razão da inércia desta pessoa. Quando isso ocorre, há a figura da suprécio, que é a supressão do direito em razão de não ter exercido esse direito dentro do prazo legal. Mas fazendo aqui um resumo desse fato, ocorreu o seguinte: consumidor e fornecedor entabularam um contrato e o fornecedor, na fluência desse contrato, fez modificações de forma unilateral com relação aos índices de reajuste, impingindo ao consumidor um valor muito maior do que aquele que ele tinha o dever de pagar. E o consumidor percebeu isso durante o transcurso desse contrato e resolveu acionar o Poder Judiciário. Ajuizou uma ação de revisão contratual cumulada com restituição de importância paga e esse processo teve início. Em contestação, o fornecedor alegou que houve má-fé por parte do consumidor em alegar aquele direito naquele momento, ocorrendo aí, segundo o fornecedor, a preclusão e a suprécio. Mas instado a decidir, o juiz de primeiro grau decidiu no seguinte sentido: decidiu que o consumidor não poderia ser de forma alguma punido por ajuizar aquela ação, porque ele não havia agido de má-fé. E que, antes do consumidor alegar tudo isso, de fato, o fornecedor havia agido de má-fé, mudando esse contrato, as cláusulas contratuais, de forma unilateral, sem a presença do consumidor. O resultado foi um só. O resultado foi que o juiz julgou procedente essa ação e deu ganho de causa, evidentemente, ao consumidor. O fornecedor, insatisfeito com a decisão desse magistrado, interpôs recurso de apelação para o TJ do Paraná e o TJ do Paraná entendeu que o fornecedor tinha razão, que realmente não haveria de se devolver valor algum para o consumidor, porque era justo que houvesse essa mudança de valores, essa modificação nos índices que corrigiam esse contrato. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Insatisfeito com essa decisão, o consumidor interpôs o recurso especial para o STJ e o STJ decidiu da seguinte forma. Foi uma decisão interessante e que pegou de surpresa muitos operadores do direito. A decisão do STJ foi no sentido de que a inércia em impugnar tempestivamente no processo o reajuste abusivo não viola a boa-fé objetiva, portanto, o consumidor não poderia ser penalizado pela sua negligência. Portanto, naquele caso específico, naquele caso concreto, a empresa fornecedora agira de má-fé no decorrer da relação processual. Então essa foi a decisão do STJ. O STJ entendia que ele detinha todo o direito de receber os valores que eram cobrados por ele de forma indevida por vários motivos. E um deles é que o fornecedor agiu de má-fé ao mudar esse contrato de forma unilateral e ter recebido um valor indevido muito superior ao que foi convencionado nesse pacto. E disse mais o STJ, disse que mesmo que se houvesse assinatura de confissão de dívida, mesmo nesse caso, o consumidor também teria razão. E aqui eu faço questão de confessar a vocês
a minha posição com relação a esse processo. Eu vejo que vale a pena, sim, lutar pelo Poder Judiciário e confiar no Poder Judiciário. No caso concreto aqui trazido a lume, o consumidor, ao invés de detratar o Poder Judiciário, ele fez uso dos recursos cabíveis no Código de Processo Civil e saiu vencedor, porque a decisão final foi no sentido de prover o recurso interposto pelo consumidor, rechaçando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e referendando a sentença do juiz de primeiro grau. Essa foi a grande decisão. Então fica aqui essa lição para todos nós de que vale a pena lutar pelo nosso direito perante o Poder Judiciário. Deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.